Isto foi por volta de 1915 até 1917. Durante a Primeira Grande Guerra, estalou uma outra guerra, desta vez na Turquia, a guerra contra a Armênia. Os armênios residem no pedaço de terra da Turquia até hoje. É uma nação apátrida, é uma nação que tem pátria, mas que os turcos não aceitam a presença dos armenos. E em 1915 declararam guerra. Mas uma guerra contra o povo que não tinha armas. E numa população de 3 milhões de pessoas, entre 1915 e 1917, morreram 1.600.000 armênios. O Papa Francisco, numa das suas homilias, tem a ocasião de dizer que foi um genocídio. Claro que a Turquia nega. O seu desejo era liberdade, era reconquistar a terra. Mas o problema vem desde o Império Otomano. E certo dia pela manhã, em 1916, uma família modesta de uma aldeia está fazendo de jejum. A porta do andar térreo é arrombada e um grupo de homens, dirigidos por um homem mais baixo, com um cap cobrindo-lhe a testa, quase cobrindo-lhe os olhos, sobem a escada. À mesa estão a mãe, o pai e 2 jovens, uma de 12 anos, a outra de 15. E aquele homem terrível saca do revólver, sem uma palavra, mata o pai de família. E volta-se e mata a mãe de família. E pega a jovem e joga aos chacais. A tropa a estupra, despedaça ali. Enquanto a menos jovem está estarrecida, e ele a puxa pelos cabelos, arrasta, desce a escada e leva para a propriedade que agora controla nos arredores. É um bordel. Fez dela uma das mulheres que o serviam. Era um psicopata e, portanto, a sua afetividade era doente. Explorou-lhe as carnes da alma e ela sofreu. Até que conseguiu seduzir um guarda e fugiu. Mas eram ossos e uma pele pálida que cobria aquele corpo frágil. Ela fugiu para Istambul, a velha Constantinopla. Passaram os anos, muitos anos. Certo dia, numa clínica muito especializada, chega uma ambulância. Traz nela um corpo que é devorado por uma enfermidade não identificada. O diretor da clínica diz, mas não podemos internar. Não sabemos quase nada a respeito dessa infecção. Não há nenhuma terapia, porque não existe uma gênese de natureza científica. Mas aqueles que trouxeram na ambulância dizem, mas é uma autoridade do governo. Logo apareceu um lugar. Tem, naturalmente, uma enfermaria lá no fundo da clínica. E podem colocá-lo lá, porque tudo indica que ele vai morrer. Hoje ou amanhã. Levam a maca e colocam o homem nesse pardieiro que era sempre fechado. E o diretor da clínica começa a pensar o que fazer. Teria que mandar um médico, todos se recusaram. Tinham medo de qualquer contágio. Mas havia uma jovem enfermeira ali ao lado, que era conhecida pela sua ternura. Então, o diretor clínico chamou-a e perguntou-lhe se havia visto a movimentação. Ela meneou a cabeça afirmativamente.
Eu pensei em pedir a você para tomar conta do doente. Você será capaz? É a minha profissão. Mas nós não temos quase nada para fazer com ele. Mas eu poderei acompanhá-lo até a morte. A morte solitária é mais terrível do que a morte com alguém. Porque, apesar de tudo, ele está lúcido. E então, a partir daquele momento, ela foi mandada praticamente para o inferno. E o homem não morreu naquela tarde. Nem no dia seguinte. Ela desdobrou-se. Naquela época não havia ataduras. Ela as improvisava. Procurou retirar a carne podre, até os ossos. E foi tratando. Uma semana, um mês, 2 meses depois, ele teve alta. E no momento da alta, na mesma sala de entrada, Sua Excelência aproximou-se do diretor clínico e disse: vou falar com o presidente para mandar uma boa dotação aqui para a clínica ser a melhor do país. Salvou a minha vida. O diretor, no entanto, disse: Excelência, a clínica não merece. O senhor não foi salvo pela clínica, nem por nós. Sua Excelência foi salvo por aquela enfermeira. Ele olhou. Era a moça. Deveria ter uns 27 anos, 28. Era pálida. O olhar era perdido. Perdido na paisagem da vida. Mas a habilidade dela fizeram o exemplo dentro da clínica. Sua Excelência deve agradecer-lhe. Ele, então, aproximou-se-lhe, perguntou-lhe o nome. E ela respondeu quase no monossílabo. Ele distendeu a mão, mas ela não distendeu o seu braço. E ele disse: quero agradecer-lhe. Você salvou a minha vida. E olhou bem para ela. Mas é curioso. Você fala o turco com um acento diferente. É turca? Não, Excelência. Sou armena. Ah, que curioso. Eu estive lá durante a guerra. Uma guerra lamentável. Eu estive lá. Eu comandava um pelotão que procurava nos arredores das aldeias aqueles que deveriam morrer. Eu estive lá. E então ela ergueu a cabeça e disse: eu me lembro. Sua Excelência esteve na minha casa, naquele domingo pela manhã. Sua Excelência subiu as escadas com ruído, acompanhado dos seus sequazes. A voz dela tremia, ela toda tremia. E Sua Excelência chegou à sala de repastos. Matou meu pai. Ato contínuo, matou minha mãe. E pegou a minha irmãzinha e jogou aos lobos. Eram lobos, bípedes. Não eram homens, eram animais ferozes. E a mim? A mim, Sua Excelência me arrancou a cabeleira quase. Arrastou-me para o seu bordel e matou a minha alma. E eu o odiei. Neguei-me a morrer para poder me vingar. Quase 10 anos se passaram. E eu fui fazer enfermagem para que um dia eu pudesse encontrá-lo e matá-lo lentamente. Para que o senhor soubesse de como foi cruel o seu gesto. Ele retrocedeu e perguntou: mas você me reconheceu? Sim, Excelência. A vítima sempre reconhece o algoz. Os algozes não. E por que não me matou? Eu era muçulmana. Mas não há muito. Eu li um livro pequenino, de capa negra, que falava sobre o perdão.
Mas não apenas falava. O autor daquele livro, através de outros escritores, estava morrendo na cruz. Quando então ele deu um grito: perdoa-os, meu Pai, eles não sabem o que estão fazendo. E uma mulher que estava perto olhou para ele e gritou: meu filho, o que te fizeram os homens? E ele, como últimas palavras quase, olhou para o rapaz que estava ao lado dela e disse: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Os dois se abraçaram. Mais tarde eu vim a saber que ela era a mãe do crucificado e ele era o apóstolo mais jovem, mais doce, mais amigo. Então, naquele momento de amargura, Jesus nos ofereceu a mãe única, nos ofereceu a Mãe Santíssima, para que ela pudesse diminuir as nossas dores, através daquele filho. E foi por isso que ele não a chamou minha mãe, chamou-a de mulher. E então, depois que eu li isto, eu perdoei a sua excelência, porque eu me tornei cristã. Então, eu perdoo a sua excelência. Não sei se meu pai, se minha mãe e minha irmã os perdoarão, mas em nome deles, eu perdoo, excelência. E agora, eu vou voltar para a minha aldeia, porque eu consegui encontrar o meu irmão. E sua excelência, dominado pela angústia terrível, não disse nada. E ela voltou para a sua aldeia, com o perdão embutido do coração, para poder viver em paz, servindo a humanidade. Será que você perdoaria? Eu me tenho perguntado desde quando li essas páginas da história do dia a dia, porque ainda se mata, se crucifica, se malsina, se calunia, se destrói as esperanças. Os animais da fúria da guerra, o monstro da guerra, estão soltos, todos eles despedaçando corações e encontrando ressonância em nós, que ainda não tivemos a coragem de destruir o pior inimigo da humanidade, na opinião sublime de Allan Kardec.